Babilônia, regida, governamentada, como os senhores bem sabem, por Nabucodonosor. E este episódio bíblico, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, é tão familiarizado aos senhores, porque já se tornou até ministrações nas escolas bíblicas infantis, nas manhãs dominicais da nossa igreja. Mas hoje nós vamos olhar para esse cenário bíblico com uma ótica contextualizada, com uma ótica cristã, uma ótica psicológica, e poder ver neste cenário fertilizantes, mecanismos, estratégias e segredos de expressões comportamentais para o exercício de uma fé saudável, aonde possamos desfrutar da uma comunhão plena daquilo que professamos verbalmente diante dos homens, mas que seja ratificada pelo Deus vivo, o Todo-Poderoso. Daniel, nos seus escritos, vai nos possibilitar isso. E quando nós chegamos a esse cenário montado à luz da Bíblia, pela regência e ação inspiradora do bendito Espírito Santo, aonde nos leva a nos conectarmos à cidade da Babilônia, regida, governamentada por Nabucodonosor, você vai perceber que era uma cidade politeísta, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha um compromisso de culto com várias divindades, envolvida em idolatria, uma cidade luxuosa, mas também comprometida com a luxúria, uma cidade que era um apogeu, que tinha uma representatividade fortíssima, haja vista as conquistas que o Império Babilônico obteve devido à sua potencialidade governamental, do seu poder bélico, do seu exército, da sua influência política. E nesta ação governamental foi quando Jerusalém, invadida pelo Império Babilônico, onde o templo destruído, queimado, os vasos mobiliários sagrados tirados e substituídos por imagens, por bandeiras totalmente pagãos, babilônicos, e dentre esta ação babilônica foi os filhos de Israel levados cativos, e dentre eles, os senhores sabem muito bem, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora em terras estranhas, longe da sua parentela, do seu grupo sanguíneo, mas longe do maior referencial de fé, que era o culto, que era o templo, que era o santuário, aonde tinham a liberdade de adorar plenamente ao Deus de Israel, ao Criador, ao Santo de Israel, ao Redentor de Israel. E eles agora, como escravos, como os cativos em terra estranha, perderam a liberdade de expressão, de culto ao Deus vivo e verdadeiro, porque o que predominava na sociedade babilônica, além da luxúria, das inclinações, as praticidades pecaminosas, era um culto politeísta, idólatras, a Baal, a lua, ao negro. No entanto, para que fossem infundidos, germinados no solo interior deles, do coração, a primeira atitude de Nabucodonosor foi mudar os nomes deles, tirando todos os nomes que eles receberam em Jerusalém, que conectava eles ao Deus dos céus, a fé deles, o testemunho, ao culto. Tirou todos os nomes da aliança, do relacionamento, da intimidade, e aplicou um novo nome que conectava eles às divindades estranhas, pagãs, que regia a Babilônia. No entanto, eles passam a ser identificados
o Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse contexto, Nabucodonosor, dominado por uma soberba, por uma vanglória, por um egocentrismo, por um orgulho, por um antropocentrismo, e ele se sentindo totalmente divinizado, então ele determina que seja construído uma estátua que representa sua pessoa, que reflete sua imagem. Mas esta estátua não era só para ter uma reprodução da sua imagem. Esta estátua, ela reproduzia as divindades babilônicas, e esta estátua era para ser estabelecido culto, adoração, exaltação a ela. E ele, os senhores sabem bem disso, a medida dessa estátua, 60 côvados, aí varia, quem faz a medida de um côvado, 45 centímetros, ou a 50 centímetros, varia de uma média de 27 metros a 30 metros de altura, de 2 metros e 70 a 3 metros de largura. E o decreto governamental é que ao som da música, ao som dos instrumentos, todos que estavam em terra babilônica deveriam se prostrar. Veja que o verbo que a Bíblia utiliza é o verbo prostrar, e esse verbo está conectado a outro verbo, adorar. Haja vista que na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e quanto a originalidade da palavra no latim, o prostrar, o verbo prostrar, está sempre conectado a adorar, a prestação de culto, a uma prestação de serviço, a uma prestação de devoção, a uma rendição, a uma entrega, a uma divindade, a um ser supremo, a alguém maior. E a proposta babilônica é, ao som dos instrumentos, todos devem se prostrarem e se adorar, porque se não fizesse isso, pagaria com a sua própria vida. Seriam extintos das páginas da vida, seriam abortados do mundo dos homens e seriam lançados dentro da fornalha, que era, eu não quero entrar nesse detalhe da estrutura da fornalha, dentro da cultura do culto, eu não quero entrar nisso. Se você ver o culto a Moloque não passava de uma fornalha, onde cultuava e as crianças eram lançadas vivas. Então, se não quisesse servir por bem, serviria por mal, pagando com a própria vida. E ao som dos instrumentos, com a estátua edificada, toda a população babilônica se prostra. Agora veja o paradoxo: todos se prostram, e esse ato de prostrar-se, e vou lhe mostrar o significado do verbo prostrar, porque num conceito bem simplório, a ideia que se apresenta é o dobrar do corpo, é a parte superior, ou numa linguagem bem popular, é o dobrar o joelho. Mas dentro das lições bíblicas, não é só uma expressão comportamental, não é só o dobrar do corpo, mas é o dobrar do coração. Não é só prostrar a estrutura biológica, mas é prostrar também o coração. E quando os babilônicos se prostram, eles não só estão dobrando seus corpos à estátua, mas o seu coração, o coração de cada babilônico, está se dobrando, está se rendendo, e eles estão assumindo um compromisso de culto, uma aliança
com aquela divindade representada na estátua. Agora preste atenção no paradoxo, só para vocês terem uma noção do cenário bíblico. Vocês estão todos sentados neste momento, e exatamente eu estou aqui em pé. Agora você imagine toda a cidade babilônica prostrada, uma estátua de 3 metros de altura, e 3 jovens em pé. Aleluia! Além disso, eles tinham cargos importantes no governo babilônico, mas eles permanecem em pé. A maioria se rende, mas eles não se rendem, eles não se entregam. E algo interessante neles, Nabucodonosor consegue mudar seus nomes, mas não consegue mudar seu coração. Consegue mudar de cidade, mas não consegue mudar de Deus. Consegue mudar de ambientes, mas não consegue mudar a fé. O ameaçam, mas eles não perdem a liberdade de cultuar ao Deus vivo e verdadeiro, sabendo que aqueles que não cultuassem pagariam com a própria vida. Então informaram a Nabucodonosor que 3 judeus que estavam ali não cumpriram o decreto